Agora o assunto é a federalização do hospital municipal, né, Cida? Exatamente. Estamos recebendo aqui a Yelita dos Santos, responsável pela autarquia da saúde, que vai trabalhar nessa questão da implantação da federalização do hospital municipal. Eu buscando aqui, 31 de julho de 2025, lá estava o prefeito, na época a senhora era diretora do hospital, aí estava também o pessoal do Estado, da Saúde, e junto com ministros, com todas as autoridades em Brasília. Lá a gente viu um desenho de que essa discussão da federalização também estava sendo, não tinha sido abandonada. E agora a gente vê a sua nomeação, que já ocupou cargos no hospital, nessa autarquia, nesse departamento, que vai trabalhar pela implantação da federalização no hospital. Então, isso quer dizer, 2025, 31 de julho de 2025, já tinha aquele movimento. Ele não morreu de lá para cá. Como que é essa caminhada para implantar? Porque a gente sabe que tem etapas para ser cumpridas. Bom dia, seja bem-vinda, Yelita. Bom dia, Cida. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os ouvintes da Pan News, né? Vamos lá. A gente vamos trabalhar em duas situações: a federalização e a autarquia municipal de saúde. Em 31 de julho, como você bem falou, nós estivemos em Brasília, acompanhado do prefeito, secretário de Estado da Saúde, secretário municipal de saúde e os representantes tanto da EBSER quanto do próprio Ministério da Saúde. Nessa fala, houve sim um convite, na verdade, a EBSER se propôs a vir novamente visitar o hospital para avaliar as situações que eles gostariam de implementar ali ou de dar continuidade. Enfim, todo esse processo de federalização, ele de fato não morreu. Ele continuou sendo tratado pelo município de Foz do Iguaçu, tanto pela Secretaria Municipal da Saúde, na pessoa do secretário Fábio, quanto na pessoa do prefeito municipal de saúde, que manteve o interesse na federalização. Então, por parte do município de Foz do Iguaçu, isso se manteve. Porém, nós temos a contrapartida do outro lado. E o Estado também, positivamente, com interesse na federalização. Porém, nós temos aí a questão federal, que é um processo, né, que depende muito dessa continuidade nesse processo. Temos aí uma dificuldade com relação à doação do imóvel por conta do terreno, que isso é muito falado. Então, esse processo já está bem adiantado. Então, precisamos primeiro legalizar toda essa parte mobiliária, né, tanto do imóvel, de todos os... Porque para fazer a doação, precisa estar tudo legalizado. Então, isso a prefeitura tem continuado nesse processo. A autarquia, à época, em 24, quando ela foi criada, seria exclusivamente com relação à federalização. Hoje, isso não tem mais uma ligação direta, ou autarquia ou federalização. Não. Nós podemos trabalhar em duas vertentes. O que o município de Foz do Iguaçu precisa hoje? Nós precisamos de mais leitos. Então, a proposta é que venha mais hospitais que possam atender a nossa população. A nossa população, ela aumentou significativamente. E, Yelita, como aumentou significativamente? Ela tem lá 280 mil habitantes. Mas a gente tem que pensar que muitos pacientes, muitas pessoas que migraram de seus planos de saúde, eles começaram a ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso infla o sistema. Nós temos os municípios da 9ª região, que são atendidos aqui. Nós temos o turista, que em qualquer situação ele vai para o hospital municipal, né, na sua urgência. E nós temos também os dois países. A gente ouve muito, tá cheio de estrangeiro dentro do hospital. Gente, é atendido sim, mas não é o volume maior, não é este que faz ou que infla, né, o serviço hospitalar. Então, a gente trabalhando nessa linha de melhorias para o município de Foz do Iguaçu, então, a Unila hoje, ela precisa de um hospital para ter, né, para dar continuidade. A ideia é que o hospital ele venha assim a ser um hospital escola, mas isso não impede que haja um outro serviço hospitalar que possa atender. Então, a autarquia ela vem para trabalhar
a possível federalização, mas isso não depende exclusivamente do município. Então, são 3 entes aí que precisam atuar juntos. E, em não havendo a federalização, é um caminho para manter a fundação municipal ou que esta fundação se transforme em autarquia. Agora, Yelita, a gente for lembrar o passado, a gente lembra que o doutor André Buriaço já ocupou essa mesma função que a senhora, é isso? Isso. E lá isso não caminhou. Eu não tenho Inclusive, como... tinha até uma questão também de trabalhar com relação à questão em como ficaria os trabalhadores do hospital municipal. Isso também ficou uma discussão muito forte com o sindicato, isso também não avançou. Então, qual é a primeira tratativa que a senhora está fazendo agora? É a Procuradoria do município que está resolvendo a questão do terreno? Qual que é a etapa principal, primordial para que isso avance? Veja bem, a questão Tá. do imóvel, do terreno, ela já está em tratativa. Então, a União já aceitou um terreno, então a parte documental é que precisa tramitar. Isso está dentro da própria prefeitura sendo tratada. Com relação à gestão anterior, ao que foi feito, isso eu não tenho argumentos, eu não tenho como trazer para vocês algo que, né, passou. Então, eu posso trabalhar a partir do momento que a gente, desde do início dentro do hospital, como agora na autarquia. Para os funcionários, hoje está sendo tratado um plano de cargos e salários dentro da fundação, tá? Nós precisamos pensar nisso. Para os funcionários dentro da autarquia, você trazer todo um grupo para dentro da autarquia, existe um impacto financeiro muito grande. Então, isso também está sendo avaliado. Em 2024, quando a autarquia ela foi criada, ela foi instituída por uma lei, aprovada na Câmara Municipal. E o ano passado, em maio do ano passado, aí você traz realmente algo que foi positivo. Em maio do ano passado, foi criada uma comissão, né, para poder avaliar esse impacto. Então, o tempo todo isso tem sido realizado, de avaliar o impacto com relação aos funcionários. A autarquia ela vem justamente para fortalecer e não desamparar os funcionários, os colaboradores da fundação. Sendo ela, permanecendo Fundação Municipal de Saúde, os colaboradores, eles precisam ter uma estabilidade, a sua estabilidade garantida, principalmente com plano de cargos e salários. Então, isso hoje, o presidente da fundação, o Áureo, ele tem feito esse movimento, continua sendo feito esse movimento de avaliação de cargo de plano, de melhoria, né, no plano de salários desses colaboradores. Para a autarquia, isso vai ser retomado e ser feito esta avaliação. Você comentou que existem 2 caminhos possíveis. Um é a federalização, o outro é a manutenção da autarquia para gerenciar o hospital. Quer dizer que a gente pode não ter a federalização? É possível, é possível. Porque é isso que eu falei, nós não podemos trabalhar, responder pelo outro lado. Por Mas a parte vontade do município é manter. positiva, sim, com certeza. Esta é a vontade do município e do estado. Mas a gente precisa trabalhar as possibilidades. A morosidade no processo, a gente tem que entender também o lado da universidade. Existe uma morosidade em todo o processo que não depende do município de trabalhar isso, de se fazer isso, né? Nós pegamos... eu estou no município há 34 anos. Né? Trabalho na prefeitura há 15 anos nós falamos de federalização. Então, o hospital, quando ele foi construído, né, toda a parte documental já deveria ter sido trabalhada já durante. O hospital ele não completou 13 anos agora, 15 anos agora, 20. O hospital, em setembro deste ano, ele completa 20 anos. Né, da sua criação. Foram criados primeiro 40 leitos dentro do hospital. Então, nós tivemos aí um prazo de 20 anos, vamos trabalhar nessa lógica, de legalizar toda aquela estrutura, de legalizar tudo aquilo. Nós não conseguimos, em todo o tempo, até mesmo para que a gente possa fazer qualquer reforma, a gente depende da parte documental.
Então, quando se fala em não... por que não é feito? Porque nós dependemos, na legalidade, nós dependemos de tudo, de toda a documentação estar em ordem. Quando a gente fala da não federalização, não estou dizendo que não vai acontecer, eu estou dizendo que nós temos 2 caminhos. Então, está sendo trabalhado, a autarquia ela precisa estar pronta, né? O que vai acontecer? A Unila vai construir o próprio hospital? Porque eles precisam. É uma universidade consolidada, é uma universidade que tem um gabarito, na qual eu também fui aluna da Unila. Né? Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso. O município precisa de mais leitos. A Unila precisa, nós precisamos de trazer para o município de Foz do Iguaçu a alta complexidade. Então, vindo agora mais um hospital do estado, alta complexidade, vindo a Unila com um novo hospital, alta complexidade, até porque para ela trabalhar dentro do hospital municipal, ela precisa de um número maior de leitos, ela precisa habilitar serviços de alta complexidade que possam atuar e que possam ser efetivos para o município de Foz do Iguaçu. Quando a gente fala da federalização ou da autarquia, esse o que precisa ser decidido, o que precisa ser trabalhado é isso. O que for melhor para o município, para a fundação, para o hospital municipal e principalmente para os colaboradores. É uma caminhada, então, neste momento, que tem ainda incerta, é isso que a gente pode dizer? Eu não posso dizer incerta, o que eu posso dizer é que processos estão sendo encaminhados para o melhor para o nosso município. Então, a autarquia acontecendo, esse impacto financeiro vai ser menor? Com certeza. A federalização ocorrendo, o impacto financeiro para o município? Menor? Também, com certeza. Porém, hoje, com a federalização, a União ela não assume 100% mais o serviço. Então, é tripartite. Então, o município vai ter que entrar com recurso, a União entra com uma outra parte e o Estado também. Então, de alguma forma, o município também terá que injetar recursos dentro do hospital sendo federalizado. Então, de todo modo, o município continuará injetando recursos ali. Então, isso também precisa ser analisado. A autarquia ela precisa ser, de fato, trabalhada. Então, esses estudos vão começar, nós vamos montar, nós vamos criar comissões agora de estudos para que a gente possa ver esses impactos de fato, trabalhar junto com a Fundação Municipal de Saúde e ver realmente o que vai ser melhor. Porque, veja bem, mesmo com a federalização, os funcionários seriam da EBSER e não os funcionários que nós temos hoje. Então, nós não teríamos como manter aqueles funcionários lá, né? Agora, quem faria parte dessa comissão? Ela vai ser instalada em breve? Existem comissões, mas essa agora, veja bem, a gente tem trabalhado isso desde abril, quando eu saí do hospital, a gente tem trabalhado isso, nós já estávamos trabalhando na autarquia. Tá. E aí, a partir de agora, a gente começa a fazer esses movimentos com relação às comissões, né, que precisam ser instituídas, os estudos precisam ser avaliados e ter realmente essa visualização do que é melhor para o município. E, Elita, isso vai passar pelo Comus, porque essa discussão precisa ser passada? O Comus está acompanhando isso? Na verdade, sobre a autarquia, o Comus tem cobrado, já cobrava alguma coisa relacionada à autarquia, mas ela estava, de certa forma, ela estava meio que parada, né? Todo o movimento. Então, toda essa discussão, ela volta à tona a partir de agora. Então, com certeza, o Conselho Municipal de Saúde, ele precisa estar atuante dentro do processo, trabalhar, porque o Conselho Municipal de Saúde, a sua finalidade é de fiscalizar e de atuar e estar junto com o município. Com o município, com a comunidade, né? Com esse anúncio, como é que está a situação dos trabalhadores do hospital? Porque gera uma expectativa ou gera até um impacto. Como é que está essa questão? Eu vejo isso com uma tranquilidade. Eu acho que não teve nenhum impacto negativo, né, com relação a isso, e tampouco algo que... Porque os trabalhadores, eles constituíram dentro da própria fundação eles têm
uma associação, né, dos colaboradores, e essa associação tem os representantes, aonde sempre tem conversado, nós já tivemos algumas reuniões, inclusive já esse ano, né, com eles, participando, e a preocupação deles é justamente essa. Então, assim, ninguém ganha conta, ninguém precisa se preocupar com isso. Existe muito essa preocupação, né? O que vai acontecer com a gente se a Isso. fundação for extinta? Nós vamos ser exonerados? Não existe nada disso. Nós também entendemos a preocupação do próprio sindicato, Cida, como você bem falou, né? Qual é o impacto que isso vai causar? Então, nós vamos primeiro analisar, nós vamos fazer todos os estudos possíveis e, paralelo a isso, sendo efetivada a autarquia ou permanecendo a Fundação Municipal de Saúde, os colaboradores estão assegurados. Já teve algum tipo de levantamento desse tipo ou nunca foi feito? Foi feito no passado, no ano passado. Precisa atualizar. Tem algum prazo para Sim. terminar isso tudo? Não. Na verdade, assim, a gente tem feito alguns levantamentos, né, do que pode ser feito. O próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, ele trabalha junto, ele tem apresentado alguns relatórios para o município com relação à fundação. Então, a gente precisa trazer isso à mesa e ir juntando as peças para ver o que vai ser melhor mesmo de impacto para a gestão, para o município. Agora, Yelita, qual seria essa área da troca que o município faria a troca com o governo federal? Já tem? Você sabe que área seria essa? Troca. Por exemplo. O local? Isso. Na Avenida Costa e Silva tem uma área ali, eu acho que é aquela área ali que permaneceu esse movimento. É esse terreno. Olha, porque nós tivemos uma informação aqui da troca do terreno do hospital regional, que seria lá no DRM, para um problema no terreno. Mas é um novo hospital. E que seria na Avenida Costa e Silva. Tem áreas amplas, assim, para Não. acabar abrangendo tudo isso? Não, então calma. Nós estamos falando de duas situações. Primeiro, da troca, da permuta, né, do terreno aonde está o hospital municipal hoje, com a INSS. Esse é um ponto. Esse seria na Costa e Silva. O novo hospital, que seria na região ali da Ponte da Amizade, né, no DRM, aí por questões do meio ambiente, né, pela contaminação. Então, com relação a onde ele, não tenho essa informação, tá? Eu não posso afirmar a você, porque eu realmente não tenho essa informação. A gente ouviu do prefeito aqui, né? E ouvimos também de uma outra autoridade que esteve na bancada do PAN News, dizendo que o hospital regional, que seria construído no antigo pátio do DRM, será construído numa área na Avenida Costa e Silva. Essa é a informação. Inclusive, a gente está tentando um representante da Secretaria Estadual de Saúde para poder comentar sobre a obra. Eu recebi uma nota da Secretaria Estadual de Saúde dizendo que a construção do Hospital Regional de Foz do Iguaçu consta no orçamento do Estado para 2026, ou seja, vai sair. Sim. O convênio para a efetivação da obra deve ser celebrado no segundo semestre deste ano. E que o projeto está sob a responsabilidade da Paraná Projetos e a definição sobre o local da obra fica a cargo da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Então, quem escolhe o terreno já escolheu. É a Prefeitura e, segundo, né, o que o prefeito disse, vai ser ali naquela área da Costa e Silva. Vamos aguardar para ver. Mas esse é outro assunto, como você disse, né, Yelita, que não cabe a tua responsabilidade neste momento. Sim. Que é a federalização. E aí agora o primeiro passo, então, montagem dessas comissões para fazer todos esses estudos, elaboração. Isso é apresentado depois ao Ministério da Educação, ao governo federal. Para quem que é apresentado esses dados? Veja bem, primeiro a gente traz isso para o secretário municipal de saúde, por prefeito, né? Prefeito, secretário municipal de saúde, juntamente com a fundação. A Secretaria de Finanças também, e o Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Administração. Então, todos esses atores envolvidos, a gente precisa avaliar esses impactos, trazer tudo isso e poder apresentar. A comissão, ela é constituída, será publicada em diário oficial, para que a gente possa realmente fazer o trabalho de análise de impacto. Então fica aí. A gente, até na própria matéria da Prefeitura de 31 de julho, ali consta que a Prefeitura teria que cumprir algumas exigências previstas no checklist técnico necessário à formalização do processo. Então, lá naquela matéria já
que a própria prefeitura publicou, dizendo que o objetivo era dar prosseguimento à análise local, orientar o município no cumprimento das exigências e também desse checklist. Agora, então, com a sua nomeação, a gente vai acompanhar, né, Maurício, para saber como vai andar, se vai andar, o que acontece de agora em diante. É isso? Só deixando claro, Claro. o presidente da autarquia, né, o superintendente da autarquia é o secretário municipal de saúde, é o Perfeito. Fábio. E Elita vem como uma peça para auxiliar nesse processo. Então, eu Perfeito. passo a ser responsável pelo processo, pelo andamento, tramitação documental ali, para que a gente possa dar encaminhamentos com relação à efetivação de fato da autarquia. Ela tinha um prazo, foi prorrogado, foi solicitada uma nova prorrogação. Então, a gente precisa trabalhar nisso para que a gente possa, de fato, dar celeridade no processo, trabalhar em conjunto com os entes que têm este interesse também, para que a gente possa, de fato, ter uma definição de como será a prática, né? Se nós teremos realmente a autarquia com colaboradores seletistas, nós manteremos a Quem que pagaria o fundação, custeio do hospital, se ele for federalizado? os 3 entes, Tá. aquilo que eu falei. Hoje, Prefeitura, município, estado e governo União. federal. Perfeito. É que hoje, na verdade, a União ela manda um recurso, o Estado manda um recurso, Uhum. porém o município paga muito mais do que o percentual que Claro. deveria. Então, esse ônus ele é muito maior para o município de Foz do Iguaçu. Historicamente, isso sempre foi, né? Sempre foi assim. Porém, o custo do serviço ele só aumenta, porque o hospital ele foi absorvendo serviços, né? Ele foi absorvendo, não tem ali, vamos fazer aqui, não tem, vamos fazer, para evitar. Os pacientes eles ficavam muito tempo esperando uma transferência. Então, o que dá para fazer? Então, por isso vou usar o termo briga, né? Essa Uhum. luta por um hospital que possa ter a alta complexidade, porque quando você tem um hospital de alta complexidade, você evita colocar esse paciente em trânsito também. Esse paciente ele sai daqui, ele vai para Cascavel. E ao chegar em Cascavel, por exemplo, que é a nossa referência em alta complexidade, muitas vezes ele não é atendido de imediato. Então ele tem que esperar. Ou quando não tem vaga em Cascavel, ele vai para qualquer outro local. Então, esse deslocamento, às vezes a família não tem como acompanhar. Então, você tem que pensar como um todo. E se nós temos hoje a possibilidade, a oportunidade de termos este serviço de alta complexidade no município, e aí, Maurício e Cida, vem essa questão do hospital regional, né, que o Estado vai construir. A construção do hospital regional, que está confirmada, e uma possível construção de um hospital da Unila, que há um interesse, mudam alguma coisa em relação à federalização? A Unila, tendo o próprio hospital, ela deixa de precisar, talvez, por conta do curso de medicina, da federalização? Aí muda sim, né? Porém, o que a gente tem estudado e praticado é o seguinte: se nós formos ter aqui 3 serviços hospitalares, vamos pensar, nós vamos ter um hospital da Unila, vamos usar um hospital universitário. Nós vamos ter um hospital regional, né? E o hospital universitário e o regional, eles terão alta complexidade, porque o hospital universitário, obrigatoriamente, ele tem que ter alta complexidade. E teremos o hospital, vamos dizer que teremos o hospital municipal. O que nós pensamos, isso já foi até discutido também no próprio Comus, com a apresentação da Unila ali, é dividir ali, separar as especialidades. Então, a gente pode ter os 3 serviços com cada um fazendo uma especialidade, por exemplo, trabalhando dentro dessa especialidade. Isso é algo que pode acontecer. Isso não quer dizer que o hospital municipal não possa ser um hospital escola. Ele pode ser um hospital escola também, porque aí nós vamos ter mais campos dentro da nossa, do que nós vamos ficar de atendimento, por exemplo. Mas isso é algo que a gente tem que trabalhar e construir juntos com o Estado e com a União também. Até porque certo mesmo que a gente tem é a previsão de um hospital regional. Está confirmado pelo governo. Exatamente. O hospital da Unila é uma, talvez, vontade da universidade, uma necessidade também, mas por enquanto nada diz que isso vai acontecer. E Elita, agradecemos muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.